Então preste bem atenção. Olha o que acontece na Terra. Coisas que os humanos não sabem. Quando Deus fez o homem, ele fez para viver nesse mundo. E esse mundo é material. E o homem também, em parte é material, em parte é espírito. Quer dizer que duas naturezas fluem, emergem no homem. Só que a natureza espiritual, ela está como que numa cadeia. Não é cadeia, como que numa cadeia. Porque pode-se comparar com a cadeia. Porque ele não tem o livre-arbítrio, ou então não tem liberdade de se mover no seu mundo. Quando alguém não tem liberdade de se mover, então isso é cadeia. Tem limitações, porque aquele que te fez determinou assim. E assim, o físico tomou o comando do homem e o espírito ficou lá como um prisioneiro. Mas através da palavra de Deus, que também é espírito, não é matéria, não é carne, é espírito. Então, o homem material conseguirá coabitar, conviver com o mundo espiritual através da palavra de Deus. Isto é, o homem vivendo em sujeição aos mandamentos, então ele vai explorar o mundo espiritual mesmo sem houver necessidade de ver. A partir de lá de dentro, o teu espírito vai se regozijar, vai fluir lá dentro, não no mundo dele espiritual, mas no mundo físico, mas como um prisioneiro, como numa cadeia, mas como livre. Então, trazendo paz, harmonia, saúde, felicidade em si mesmo, que se manifestam no homem físico. Entenderam? E o homem não pensa que ele vai fazer falta, vai necessitar de quê? Do mundo espiritual. Ou vai ficar na ansiedade de viver no mundo espiritual. Não! Ele tem paz. É como mais ou menos eu. Um exemplo concreto. Eu me auto-prendi. Eu mesmo. Estou feliz de estar preso. Porque eu tenho paz aqui, tenho saúde, tenho prosperidade, tenho proteção, tenho tudo. Então, não ando a gemer, quero sair, oh Deus, ai, gostaria de andar, gostaria de ir não sei o quê. Não, estou feliz. Assim, a alma daquele que come da palavra, que guardou a palavra, que crê na palavra, que vive a palavra, está feliz com o seu mundo, com a sua cadeia, porque não é prisioneiro, é livre. Mas uma coisa acontece na Terra que os humanos não sabem. Essa é a realidade que estou a vos falar. As pessoas não sabem. E por não saberem essas coisas, por isso o diabo vem lhes trazer esse conhecimento. Sabe qual é o conhecimento? Da ciência do bem e do mal. Hã? E não estou a falar da ciência do bem e do mal da árvore ou então do jardim do Éden. Feitiço, Kindok, quererem conhecer o mundo espiritual, viver o mundo espiritual sendo matéria. Então,
violam as regras que Deus estabeleceu para o homem. É como mais ou menos colocar uma vaca e um cachorro para fazerem um filho. É violação das regras estabelecidas pelo Criador. Trazer um boi para se envolver com uma égua é violar as regras. E isso traz destruição, condenação. É capaz de sair lá um bicho que vai devorar o próprio Criador. Ou então o inventor. Sai lá um bicho, essas mutações, como os pitbull, que andam a matar as pessoas. Sai lá um bicho que o homem não vai conseguir derreter ou prender, domar. Só um exemplo. É a mesma coisa. Mas nós que conhecemos o mundo espiritual, mesmo sem vê-lo, estamos felizes com a nossa coabitação, com a nossa forma de viver? Sim. E temos paz, não somente conosco mesmo, com Deus e com as pessoas. Como diz Jesus, com os próximos. Mas também os humanos não sabem que o mundo espiritual se move entre vocês. A palavra de Deus é que veio mostrar isso. Não precisa ir atrás dos bruxos para você saber da existência do mundo espiritual. Estão a fazer isso, estão a trazer a ruína. Mas a própria palavra mostra que o mundo espiritual é verídico, é real. Os antigos não conheceram muitas coisas que hoje vocês conhecem. Por isso, Jesus Cristo é o Deus que veio ensinar os humanos diretamente. E o seu Espírito depois também veio continuar ensinando os humanos, fazendo lembrar os humanos, revelando as coisas que o mundo material não conhece, o mundo físico, para eles terem noção do que é o mundo espiritual. E sempre pela fé. Não muda. Sempre pela fé. Isto é, sem precisar ver. Mas você deve acreditar, porque Deus é verdade. Agora, veja, se o mundo espiritual se move entre vocês, eles não são desse mundo. O mundo espiritual não é desse mundo. Por isso Jesus falou, eu não sou desse mundo. Quando Jesus disse que ele não era desse mundo, estava a falar não somente do mundo do pecado e do mundo cósmico. Ok? Estava a dizer que eu sou de cima. O que é de cima é espiritual. Ok? Agora você veja. A desobediência às regras, às leis, aos estatutos que Deus deu aos animais. Os animais são homens. A própria ciência confirma que o homem é um ser animal. Um animal diferente de outros animais. Animal evoluído, que tem, que faz a diferença com os outros. Porque é o único animal que tem sabedoria, inteligência, ou então que consegue entender as coisas. Oh, que palavra certa, racional. Agora você veja o que acontece quando não se vive as regras que o Criador estabeleceu para os humanos. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da palavra de Deus. O que é isso? Transgressão da palavra de Deus. Fazer o contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é um estatuto.
todos os humanos devem andar nesses estatutos. Ao não andarem nos estatutos que Deus estabeleceu, não os homens, então estão a transgredir os estatutos. E a transgressão dos estatutos é pecado. E todos que cometem pecado ficam presos. Está entendendo onde eu quero ir? As cadeias na terra. Você és matéria, mas também és espírito. Te foram dadas regras para você viver. Para você querer lidar com as coisas espirituais através da palavra de Deus, ou então através da fé na palavra de Deus, e também para você obedecer essas regras. Ao fazer o contrário, tem cadeias. Assim como no mundo físico existem cadeias, sei lá, prisão preventiva, hein, Kátia? E depois tem a prisão perpétua, ou então a prisão permanente. Quando a pessoa ainda não foi julgada, mas o crime que ele cometeu é digno de ser preso, para não obstruir, não obstruir a investigação, então ele precisa estar dentro da cadeia, perigo de fuga, perigo de obstrução da investigação, perigo de voltar a cometer o mesmo crime. Então é encerrado na cadeia para esperar o julgamento. Então também existe as prisões aqui na Terra que são preventivas. E depois de ser julgado, é lançado aonde? No inferno. Por isso a morte é um julgamento. O inferno é a condenação. Estão entendendo? Todos os que não fazem a vontade de Deus, todos que transgredem o mandamento, são prisioneiros. Todos. Até aqueles que prendem os outros também são prisioneiros. Não, eles até já vos mostraram isso nos filmes. Vos mostraram nos filmes do Matrix que ninguém está livre do Matrix. Os carcereiros pensam que eles são livres. Os senhores, estou a falar senhorio não no mundo físico espiritual, através da hierarquia, os poderosos marabus, eles pensam que eles são livres, porque são eles que estão a colocar os outros nas cadeias, mas se esqueceram que eles também são prisioneiros. Quer dizer, cada um prende o outro. Aquele que é maior prende o inferior. E o outro também lhe prende naquele que é maior. Até o próprio diabo é um prisioneiro de consciência. Ele também está a esperar a sua condenação. Por isso Jesus disse que o diabo já foi julgado. Já foi. O julgamento do diabo já aconteceu. O diabo já não vai aparecer mais no trono, ou então no tribunal de Cristo para ser julgado. Não, já foi julgado. Só falta a expulsão. E eu vim fazer isso. Vou começar a expulsar lá de cima para baixo e de baixo para baixo. De cima para baixo, de baixo para mais baixo. Por isso o diabo é um perdedor. Você já foi julgado e condenado, você mais alguém. É como alguém que já lhe julgaram e condenaram, só ele lhe meter na cadeia. Não tem mais nada a fazer. Agora você veja. Os humanos sabem disso. Nada. Por isso eu disse que o homem é um animal. Eles andam, os tais que veem o mundo espiritual, eles pensam que veem tudo. Há limitações.
Estás a ver o marabu pequeno? Ele se vangloria no que ele vê. Mas o grande está ali a rir, você ainda não viu nada. E esse se vangloria porque ele vê mais do que o outro. Também o outro diz, você não viu ainda nada. Vê só, por exemplo, o inferno da condenação. Os marabus não sabem que existe o inferno da condenação. Não sabem. São poucos. Os únicos é que são aqueles que já estão condenados. Há bruxos que já estão condenados? Tem. A nível espiritual da bruxaria já estão condenados. Eles não sabem que já não vão se salvar mais. Por isso você anda a ouvir eles a dizer, onde eu cheguei, já não dá para voltar. Esses vão até lá onde estão os prisioneiros. Eles veem o sofrimento das pessoas. Mas os reis só vão aonde? No vale da sombra da morte. Onde só tem castigo dos incompetentes e dos cegos. Não, vou explicar isso. Quem são os incompetentes? São feiticeiros que fracassaram na terra, que desobedeceram. Então, são lançados no vale da sombra da morte, como os outros cegos. Os cegos são as pessoas comuns. Pessoas comuns que não amaram a Deus, amaram as suas vidas, mas ainda não morreram. Então, são trasladados para o vale. E os bruxos que vivem aqui vão lá trabalhar. Você sabia que os bruxos têm dois empregos, né? Nem todos. Há uns que trabalham no vale à noite, por isso andam aí lá, vai castigar e não sei quem, fazer tudo o que é trabalho lá no vale. E eles se vangloriam e pensam que eles são mais fortes, eles são, na terra não aceitaram ser feiticeiros, não ficaram feiticeiros, pois estão aí. Por isso os bruxos lhes ensinaram assim, que só vai no inferno quem fracassou. Porque não lhes mostraram o outro lado, o fim da vida deles. Por que que Satanás ocultou isso para eles? Para não fugirem para Deus. Se você, sabe por que os feiticeiros, vocês andam, vocês falam, não, eles são obstinados, e a Bíblia os chama mesmo, como chamou israelita de obstinados, por não conhecerem essa realidade. Se você falar a um feiticeiro do inferno, vai falar, você já foste no inferno? Você não vê nada. Eu é que vou lá embaixo, no fundo do mar, tem grandes cidades. Você está falando do inferno? Tem lá festa, você não imagina. Carnes assadas, prostituição, aquilo é um bordelho. Você está falando inferno. Qual inferno? Porque não lhes mostraram o outro lado. Entenderam, né? Agora imagine se aqueles que têm olhos para ver o mundo espiritual não têm o conhecimento completo do mundo espiritual no tocante à condenação, ou então o último estágio dos humanos, que é que não forem salvos. Eles nem sabem, porque nunca viram. O diabo lhes diz que isso é mentira do cristianismo. Sabe o que o diabo lhes fala? Isso é mentira dos crentes. Não existe nada disso. Só existe aqui onde vocês estão. É aqui. É aqui no vale. E aqui no vale, depois vocês saem onde veio a teoria do purgatório. Estão entendendo, né? Da Igreja Católica tiraram do vale. Depois de pagarem o preço, depois vão viver um mundo espiritual no meu reino. Muitos de vocês vão ser principados, vão ser não sei quem. Estão a ouvir? Ainda tem essa teoria aí. Tem um outro povo, eles enganam assim. Tem um outro povo que vive em um outro planeta. Esse povo evoluiu. Então depois você também vai evoluir, vai se entrar. Ouviu? Só a palavra de Deus veio esclarecer. Mas eles, o diabo lhes disse que a palavra de Deus é mentira. Por isso você vê que existem muitos marabus a falarem que a Bíblia é uma farsa. A Bíblia é uma farsa. Tem que me provar o inferno. Tem que me provar Deus. Tem que me provar não sei quem. Por causa disso. Ok? Mas as pessoas que estão no vale,
a sofrerem, essas mentiras já não funcionam para eles. Não funciona. Porque eles sabem que ficarão aí eternamente. Mas estão na terra, não. Por isso se peca. Porque há outras teorias que dizem que isso não existe. Isso é mentira. Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa servidão do pecado não é somente você ser escravizado por continuares a pecar. Ok, isso também. Você pecou, continuarás a pecar porque você é escravo do pecado. E porque um escravo não tem opção de escolha. Então é como mais ou menos o pecador nas drogas. Continuará a drogar porque é escravo das drogas. É muito mais do que isso. Esse homem espiritual que eu falei, que os humanos não sabem da existência deles, que eles são espirituais também, mais espirituais do que materiais. Por que mais espiritual do que material? Porque vão viver eternamente como espíritos. Que a carne é transitória. Então, o homem é mais espiritual, mais espírito, pronto, espiritual, quando falamos espiritual é alguém que ama a Deus, que anda, não, mais espírito do que carne. Porque a carne vai cessar, mas o espírito vai permanecer. Este homem que é espírito, ele já está na cadeia, aqui mesmo na terra, antes de ir para o vale ou para o inferno. Vocês não podem imaginar. Esse é um mistério. É um segredo que está como se fosse que vocês estão, os seres humanos estão vendados. É isso que se chama venda. Têm venda e não podem ver. Por isso sua Bíblia veio não para vos mostrar, para vocês verem, para vocês entenderem, conhecerem. A grande dificuldade é para como é que eu vou acreditar no que não estou a ver. Esse é o problema. A pessoa que está presa nesse momento na religião, na casa da macumba, sei lá, vários lugares onde existem essas prisões. Ele sabe conscientemente que está preso, mas o seu homem material aqui não sabe. O subconsciente sabe, o consciente não sabe. E o consciente não vê o seu subconsciente, mas o subconsciente vê o consciente. Lá na cadeia onde lhe amarraram nos bruxos, ele sabe que está na prisão. E também ele sabe que o seu homem consciente não sabe. Por isso chama, é um animal que está aí. Coitado. Vivendo na arrogância, no orgulho, soberba, mas está preso. E essas prisões é com qual finalidade? O sofrimento. A prisão vai trazer sofrimentos no homem consciente. Por isso você vê o mundo está a sofrer. Estou a falar o mundo, as pessoas estão a sofrer. Doenças, misérias, perturbações que são doenças, insônias, desespero, frustrações. As pessoas não querem viver. Eles acham que terminar com a vida é a solução para escaparem dos tormentos. Aquele tormento lá na cadeia se manifesta no físico. Se lá lhe baterem, aqui o corpo é que vai sentir a dor. Está a ver o bruxo mais ou menos que deixa o corpo dele na cama e vai vaguear no mundo do espírito. Lhe dão muita porrada. Quando ele voltar no seu corpo, o corpo vai inflamar.
Lhe bateram no espírito. Mas quem vai sentir, quem vai pagar o preço, ele nunca vai te falar que me bateram lá, no, onde eu saí. Sempre vai enganar a doença, porque não sei o quê. Não sei. É? A pessoa que lhe espetam a espada no seu homem espiritual, lá, a ferida vai aparecer aqui. E são verdadeiros simuladores. Eles vão usar bandido para vir lhes esfaquear. Só para ocultarem, para não dizer, mas como assim o homem estava. Há casos que até não precisa usar. Já ouviram relatos, pessoa dormiu, acordou com uma faca, lhe rasgaram a bochecha. Um acordou com uma. Mas isso é faca! O que aconteceu? Não, será que estavas a dormir, pegaste na faca? Não, não tinha nenhuma faca à minha volta. Como assim um homem acorda? Lhe rasgaram com uma chabra. Isso aconteceu no espírito. E se manifestou o quê? No físico. Por isso Jesus disse que viver em pecado, cometer pecado, é ser escravo, prisioneiro. Veja que o mesmo Jesus garante a libertação. E ele disse que só ele, o Filho de Deus, pode libertar os cativos. Oh, mas os crentes libertam as pessoas. O crente liberta as pessoas em nome dele. Porque ele deu o poder. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Cadeias são quebradas. As pessoas voltam nos seus corpos. Você que se converteu, você foi liberto. Por isso a conversão é libertação. Libertação de quê? Do pecado. E não pensa que essa libertação do pecado deixou de pecar. Estava mesmo preso. Por causa do pecado. O seu tem duas, já vos falei. Tem prisão no espírito e tem na alma. A mais perigosa, essa sei qual nome chamaria da alma. Não que a do espírito não é real. É também real, mas essa é mais real. Porque quando alguém tem a sua alma presa, então ele já não vive. Ou é demente, ou aqueles que estão lá no hospital, como é que se chama aquele? Tipo, viram tipo uma árvore. Hã? Não, coma não. Nem tão bem coma. Não tem os vegetativos, ok? Nem todos que entram em coma que a sua alma saiu. Há uns sim. Ouviste? Então ele já não vive aí. Mas a maioria das prisões é os espíritos. O espírito do homem fica preso. Aqui já falei, você tem a vida normal, com teu sofrimento, né? O escravo come, dorme, fala, trabalha, faz filho, vai na festa, dança, se alegra, mas ele é um prisioneiro. As alegrias misturadas com as aflições. Os malambas lhe seguem e vai inventando momentos bons para tentar esquecer os malambas. Mas ninguém consegue apagar, é como um fogo que ninguém consegue apagar. E o mundo está a brincar. E essas prisões que começam aqui terminam onde? Lá embaixo. Os prisioneiros hoje, aqui na Terra, serão os prisioneiros lá do inferno. Mas, se a pessoa se converter, isto é, foi liberto. Tem mesmo cadeias, algemas espirituais. Por isso muitos sentem essas cadeias. Especialmente as pessoas que sofrem de depressão, sentem. Hein?
Parece que tem algema nas suas mãos. Parece que tem. Hã? Parece que nos pés carrega peso. Sente-se isso. Quando o Filho de Deus te libertar, as cadeias são quebradas, as algemas são despedaçadas, os timões, e a pessoa volte no seu corpo. O espírito que estava preso, ou a alma, volta no seu corpo. E o homem, porque foi liberto, agora é filho de Deus. Tem os três em harmonia: o espírito, a alma e o corpo. E vivendo a obediência da palavra. Por isso, todos que foram libertos, a palavra é essa: não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ouviu? Se onde estavas preso no teu espírito, se voltares a pecar, vocês três, espírito, alma, corpo, todos vão ser trasladados. Ok? E por que as pessoas estão presas no espírito? Essa é oportunidade para se converterem. E aqueles que a geração deles passou sem as palavras da vida eterna, pereceram. Ok? Por isso, quando Pedro lhe indagaram se queriam, Pedro e os companheiros, você também querem ir embora? Eles disseram: nós vamos aonde? Depois que descobrimos as palavras da vida eterna, vamos mais sair daqui. Ah, você gosta de morrer. E Pedro queria dizer: só quem gosta de morrer é que abandona as palavras da vida eterna. Eu mesmo que achei. E enquanto as palavras da vida eterna estavam a ser pregadas na terra, estavam a se mover na terra, muitos ainda não tinham achado. Pedro disse: eu achei, tá aí tantos milhões e milhões ainda não te acharam. Eu te achei, eu vou sair mais. Achas que eu vou te abandonar mais? Se for na gíria angolana, diz: não te deixo. Não te deixo. Óbvio? Mas quantos que acharam as palavras da vida eterna e têm largado elas, como os israelitas? E o profeta disse que largaram, abandonaram as cisternas de águas refrigerantes, águas tranquilas, águas vivas, e foram atrás das cisternas rotas, dos entulhos. Largaram os pastos verdejantes e foram atrás dos pastos secos, que vai lhes fatigar os estômagos. Foram atrás das águas contaminadas. O mundo, já falei isso, é uma cadeia, é uma prisão. Prisão para os que cometem pecado. Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Isto é, o filho que pecar torna escravo. E porque tornou escravo, depois vai ser expulso. O pecador que continua em pecado, que não é filho, é servo, em casa não vai vir. Qual é esse caso? No reino de Deus. Veja que as duas coisas são semelhantes. Assim como a salvação. Muitos querem ser salvos entrando no céu. Não. Se você não for salvo aqui na terra, no céu não vai entrar. Todos que entraram no céu já foram salvos. Está entendendo? Salvação aqui e depois os três. Estou a falar os três. Teu espírito, a alma, o teu corpo transformado
porque a carne não pode entrar no céu, mas um corpo glorioso, e você entra no céu. E aqueles que ainda não chegou o tempo de entrarem com seus corpos, esse momento ninguém entra no céu com o corpo. Então, mas o espírito e a alma entram no céu e o corpo fica aqui à espera. Ouvis? Quer dizer, salvação é aqui. E depois se confirma, se completa no céu. Cadeias, condenação também é aqui. Prisões é aqui. Depois se confirma lá embaixo. Tem os livres aqui e tem os prisioneiros aqui. Tem os condenados lá e tem os salvos também lá. Quem na terra não escolher a boa parte está perdido. É isso que Jesus falou a Marta. Tua irmã Maria escolheu a boa parte. O que é essa boa parte? A palavra de Deus. Escolheu a palavra de Deus. Escolheu fazer a vontade de Deus. Não escolheu servir a Deus. Marta não estava a servir a um falso profeta. Marta não estava a cozinhar para um marabu. É para o Filho de Deus. Mas a boa parte não é servir, é fazer a vontade. É ouvir a palavra para você praticar. Você vai praticar qual palavra que você não conhece. Tem que aprender, depois é que você vai viver. Quando você não conhece, não pode praticar. Só que Deus não te terá como inocente, porque você não conheceu. Muitos não conhecem porque não foram negligentes, vagarosos. Se até aqueles que não se depararam com as palavras da vida eterna não escaparam da ira de Deus, agora imagine quem ouviu. Por isso o próprio Jesus disse: quem ouviu e não fez conforme a palavra de Deus, com maiores açoites será açoitado. Quem não ouviu, com menores açoites. Então, olha a terra que vocês vivem. Olha o mundo. Não é esse que vocês estão a ver. Há um outro mundo, e não é no inferno, nem no céu. Aqui mesmo também. É verdade, nos dois lugares está lá o espírito, o mundo espiritual. Aqui também se move, está mesclado entre vocês. Só que não existe união, unidade, ou então contato. O termo certo é esse. Não há contato entre os dois mundos. Assim como o ferro e o barro. Quem já trabalhou com ferro sabe. Não se misturam, não se topam. Se mais ou menos alguém querer fazer junção entre o ferro e o barro, não funciona. Assim, os dois mundos não podem, mais ou menos, coabitar juntos. Mas está entre vós. E Jesus disse: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação é verdadeira do Filho de Deus. Não, a palavra não é verdadeira, é real e verdadeira. Quer dizer que existe mesmo, é libertação. Está a ver como o prisioneiro, alguém que lhe tiram da cadeia, alguém que lhe tiram as algemas, alguém que lhe desamarram numa árvore onde ele estava amarrado. É assim que acontece no espírito, aos espíritos ou às almas também. A libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os livres têm que permanecer libertos na libertação. E para permanecerem libertos é permanecer na palavra de Deus. E porque você foi liberto e não foste para o lugar dos libertos ainda, que é o céu. Estás aqui,
Todos os dias estarás em perigo. Esse perigo são as tentações, as provas. O diabo que te perdeu, ouviu? O diabo que te perdeu vai te perseguir. Eu já contei a minha experiência, né? Como o diabo me perseguiu com álcool. Esse rapaz está a assistir às reuniões aí. O meu irmão primo. Tá. Aquele alto, grande. Foi um instrumento do diabo para tornar a me trazer de volta na cadeia. Naquele tempo chamamos tuia, para tuiar. Ouviu? Aquele rapaz. E o outro também estava lá, aquele que eu levantei, fui pegar no sábado passado, chamado delegado. Quando bebemos uma grade de Guedeca, fomos naquela, sabe, duas pessoas beberam, andarem na. Isso de andarem na estrada em direção a quem? Que colo? Naquela tarde. A mãe do Donaldo era bebê. Vocês estão, mas você está, não, estamos indo que colo. Esta hora. Não, vamos chegar. Chegamos à noite. Aquilo é fazer pressão ao delegado, que ele pressionar. Vocês estão bêbados. Não. Você que nos deu? Viemos na tua casa, vai ter que nos pagar. Ele teve que comprar uma garrafa de. É, sei lá como é que se chamava aquele. Nós chamamos quente, mas a marca, né? Sei lá. Aquelas bebidas que, quentes, whiskies. Sei lá se é uma bagaceira. Estava até os nomes já ainda decorrer. Bagaceira. Não, não existia Motorola naquele tempo. Eram garrafa. Motorola hoje não são aqueles pacotinhos aí. Então, ele como quem dizer, vou vos ensinar. Vocês querem, você pensa, vou gastar meu dinheiro. Serve, não estamos a lhe pedir vinho. Quê? Vamos pagar vinho. Eu vou vos matar. Trouxe um queimaço. Passamos toda a noite a beber. A fazer barulho. Ele disse, pau. Vamos, deixa, nós queremos dormir. Não, como então você? Nós vamos te visitar, você tem que nos aceitar. No dia seguinte, andar com ele. Perguntei uma pessoa, a duas pessoas que eu perguntei. Essa outra pessoa que já morou, estávamos juntos. Perguntei, o Mendeleev era amigo dele e cunhado. Esse na época já morreu. Depois perguntei também a uma jovem de Magocola que nós fomos visitar. E a Estrela? Não, a Estrela também já morreu. Mas quando eu larguei o mundo, o diabo queria que eu voltasse no mundo, com tentações. Esse meu primo, o alto, o grande, esse que eu vos falei que foi com aquele velho aí que me falou, se eu te falar um versículo na Bíblia, mas não quero te destruir. O velho aconselhou o meu primo para me deixar, porque ele estava a me rir. Que isso, Marcelino? Você, você é bem vivo, tá fácil mais na. Ele disse, deixa o outro. Esse é o caminho que ele escolheu, vai em frente. Eu ainda sentei na mesa, eles a beberem. Depois me arrastou, aquele não desistiu, me arrastou no óbito. Sabia que no óbito tinha lá muita gapuca. Óbito de um vizinho dele. Não vamos só no óbito. Chegamos lá, nos serviram. Eu, não estou a beber. Ele começou a rir. O homem agora é crente, pá. O polícia, né? Ele é polícia. O homem é crente. Ah, o amigo dele perdeu o filho. Oh, é crente. Yeah. Foi na igreja dos brasileiros. Riram. Eu também estava embora à vontade. Depois, o outro também que já morreu, uma grade. Viu? O diabo se lembrou que. E é o mesmo tipo de cerveja. Você está pensando que o diabo é brincadeira, né? Nós não bebemos ECA com esse meu primo. Agora, o homem
que ele meteu na polícia, que era nós chamamos de cota, tá? Ele viveu na casa dele. Ele, nem estávamos com ele. Eu a vi do serviço e cruzei. Olha, me acompanha. Vamos visitar aí uma família. Fomos na casa dos rapazes também. Não me falou nada. Disse que estou a vir. E eu fiquei na sala do sobrinho dele, a ver televisão. Quando assustei, estou a ver a sobrinha vir com uma banheira cheia de cerveja. E a estalar! Não, aí mesmo sofri. Eu vos confesso aí. Não, aí no Escapuca foi rápido. Aí sofri. Por que que o diabo mudou? Ele se lembrou? Não. A ECA, a vez passada, foi uma grade. Não, foi tentado com o Capuca. Capuca é quê? E não é qualquer cerveja. Não é Nocale, nem Cuca. Tinha que ser o Negola. Então eu conheço tudo. Negola ou Reca. Negola é de Lubar. A jovem coloca a banheira na mesa, completa grade, 24 garrafas, a estalarem. Você que é estrangeiro está lá, todas fresquinhas. Eu não estou aqui a estimular o pecado, tá? Estou a falar do meu passado, como eu venci. Óbvio? Eu esperetei lá. Quando esperetei para ver se tinha gasosa? Nenhuma. Tá vendo? Você está sentado no cadeirão, então você tem que fazer o pescoço assim para ver. Lá no fundo pode ser. Fiz assim, tudo é cerveja. Comecei a ser martelado. Tu achas que você vai mesmo. Esquece isso. Ou então bebe só dessa vez, depois deixa. Bebe só esta, depois já. Deixa outra vez. Aquilo é resistir. Me ensinaram a falar, tá amarrado. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Eu tinha que fugir. Eu tinha que sair fora. E disseram, olha, arranje uma cadeira para ficar. Eles estavam fora, os jovens. A dona de casa e a cunhada estavam fora. Esse mundo todo já morreu. O dono da casa morreu, a mulher dele já morreu. Essa jovem parece que ainda está viva. A pessoa que me comprou cerveja já morreu. Eu estou vivo. E bem vivo da Silva, é assim que se fala, né? Sabe? Ele também fez de propósito. Atrasou para ver se ele sabia. Não, eu já vou lhe encontrar já que já atacou. Quando ele chegou, espertou, controlou em volta nenhuma garrafa vazia. Marcelino, tá esperando o quê? Ataca! Eu comprei para você! Eu falei, cota, 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 cota. Eu já não estou a beber. Já vou levar umas garrafas, vou... vou ir na barraca. Vai trocar com Coca-Cola. Mama. Arranjei problema. Ficou fera. Ficou fera. Estás a brincar comigo, né? Estás a brincar? Deixa a cerveja aí, pá. E agora mesmo levanta-te. Vambora. E ele era um bêbado da verdade. Nenhuma tirou. Nenhuma. Como assim alguém comprou uma grade? Ele próprio não bebeu lá nenhuma. Chegamos lá fora falando à sobrinha, podem beber aquela cerveja. Porque tinha é veneno que ele tinha, é uma armadilha que ele montou para mim. É feiticeiro. Os moraram feiticeiro, continuam feiticeiro no vale. Hum? Ouviu? Não me deu confiança. Pelo caminho, nem falou comigo. Aí me perguntei, "Oh, mas eu não quero beber. Nem ele próprio bebeu. Eu comecei a indagar e era novo na fé. Ainda não tinha muito conhecimento. Nem ele próprio bebeu lá nenhuma. Eu conheço. Conheci. É um homem de vida mulata. Ele aí depois poderia mandar vir aí. Era já.
na altura era coronel. Essa patente da polícia, coronel, como é que é? Ele deveria, hein, dizer, deixa comigo, beber pelo menos algumas, com umas carnes e tal. Eu tenho a certeza que mandou fazer também alguma coisa aí. Me mandou, me arrancou. Pelo caminho não falou comigo. Lhe pedi passagem, não me deu passagem. Porque eu vivia na Viana. Estava vindo do serviço, lhe cruzei na estalagem. Me convidou para nós irmos visitar alguém. E eu sabia que ele era, hein? Sabe, coronel. Eu dizia, não, não, vou mesmo só ir com ele. Esse era o propósito. Vou com ele como é bêbado, não vou beber. Depois vou lhe pedir dinheiro de passagem. E ele vai me dar lá dinheiro de passagem. Vou apanhar o água. Não apanho o táxi. O dinheiro do táxi vou, vou pôr na cozinha. O dono do mundo, como diz o marido da Samaria. Já me indicou tanto, pá. O dono do mundo. O pecado que faz. Pecado. Você não pode imaginar. Hã? Nem o dono do mundo escapou dos maltratos de Satanás. Vocês estão a pensar que é brincadeira, né? É? Ok? Sabe? Agora estás a falar abertamente. Se já me revelei ao mundo, vou fazer mais o quê? Hã? Se eu já escandalizei o mundo, que se escandalize. Eles já se molharam, então vão fugir mais da chuva. Não eu não. Eles é que se molharam. Sabe? Nós irmos em direção à estrada. Eu falei, Cota. Ele é que me impediu, eu estava embora no Uau. Me tirou do Uau. Eu queria que me desse passagem. Ficou chateado. Passagem. Tá brincando, cara. Não tens passagem nenhuma. Se gastaste meu dinheiro em vão. Mas o Cota não me perguntou. Não, 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 não. Pode ir. Vai já mesmo também. Vai já, me chutou. Vai já. Chegamos na estrada, vai já. Ele foi embora. Eu acho que tinha uns 50 kwanza na altura, ok? Esperei. O Uau daquela tarde. Você conhece o Uau, né? Da estalagem para Viana à tarde. Vem com as pessoas penduradas. Aquilo você também tem que pendurar. Me levou até em casa. Aquele foi a grande vitória e retumbante que eu tive. E não penso que desistiu, não. Mas outra igual àquela tentação no álcool não existiu mais. Eu estou a passar na rua brasileira para ir para o trabalho, ou estou a sair do trabalho, sei lá, para ir. Eu vivia na rua brasileira. Aí tinha muitas barracas na rua brasileira, com aquelas prostitutas que vendiam cerveja e vendiam seus corpos. Eles não sabiam que eu era do mundo e deixei de ser do mundo e que. Não, são bruxos e demônios. Tá a ouvir, tá a abrir a cerveja, tá a fazer barulho. Até o coração mexia. Tá. Eu dizia, tá amarrado. Olhei para lá, eu falei, tá amarrado. Andei. Não, abriu o barulho que fez, igual aquele da publicidade na televisão. Não tinha uma publicidade na televisão do que da cerveja, que fazia barulho. Tchá. É igual. Senti o coração tremer. Eu avancei. Mas por quê? Quando você é liberto, o diabo vai te perseguir para te trazer de novo no galinheiro ou na cadeia. E ele sabe que enquanto você não pecar, ele não te traz.
Não tem força no mundo que te arrebata. Não é isso que Jesus falou. Ninguém tem poder para arrebatar você das mãos de Jesus. Porque aquele que trouxe você a Jesus, disse Jesus, é maior do que todos eles. Esse é o Pai Celestial. Estão a entender? Tudo aquilo que o diabo te escravizou e que você fez de um hábito, de um vício, sei lá, é o que ele vai te perseguir. Não vai trazer aquilo que você não gostava. Quem no mundo era uma prostituta é prostituição. É sexo fora do casamento. Quem amava muito o dinheiro, gostava do dinheiro, é o dinheiro. Quem pela roupa, a vida dele parece que não existe, hein? É roupa. E quantos voltaram na aldeia, no caminho das gentes? Jesus curou alguém e lhe disse: não volte no caminho das gentes. Então, uma coisa eu quero vos dizer que o céu não se compara com nada. Por isso, aqueles que experimentaram o céu na terra, os apóstolos como Paulo, descreveram essa realidade. Que a glória que se manifestará depois de você passar as provas é maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno da glória de Deus. Então, cuidado. Você que ainda não foi liberto, lembre que você é um prisioneiro. E como saberei que fui liberto? Se converteste. Não é quando te oraram e manifestaste demônio e o demônio foi expulso. Ou quando você foste curado, foste abençoado. Eu não trabalhava, já estou a trabalhar. Se ainda vives em pecado, você não foi liberto. Ah, eu não conseguia dormir, já dormo. Pecas, você não foi liberto. Ah, eu fumava muito, mas desde que entrei nessa igreja já não fumo mais. Mas continua em pecado? Deixa só o pecado de fumar, mas continua com outros pecados? Não foste liberto. A libertação é essa. É deixar o pecado. Porque todo que está preso não consegue largar o pecado. Ele é preso, é prisioneiro, vai largar como? Todo esforço que ele fizer para largar o pecado é em vão. Todo esforço que ele fizer para agradar a Deus é em vão. Mas quem foi liberto do pecado, todo esforço que ele fizer para largar o pecado funciona. Todo esforço que ele fizer para agradar a Deus funciona. E não é um momento só. É todos os momentos. E não pense que depois que você foi liberto, então, vocês ouviram aqui. Até o meu coração tremeu. Não pense que depois que você foi liberto do pecado, vai ser facilidade agora. Vai ter que se esforçar por causa da carne. O diabo conhece a estrutura humana. E ele sabe que o homem não suporta as dores, a fome, a falta do dinheiro, as humilhações, a vergonha e não sei quem. Vocês não viram o que o rapaz Jair Mendes nos contou? O miúdo já foi lá na igreja, ainda foi no bruxo. Porque a ânsia de crescer, não é que ele foi liberto. Quem foi liberto nunca mais iria no bruxo. E se foi, está perdido. Para sempre. Então falasse que se foi liberto e vai procurar um bruxo. A ânsia de crescer, mas o que é que estava a lhe levar ele a crescer? Não é sua altura, não. Não é sua altura. Ele confessou, são as meninas. Eu creio que ele passava bullying. As meninas não lhe aceitavam. Ele falava, você é um baixinho desse, vou te pôr aonde? Tu és um baixinho desse, vou te pôr aonde?
E ele foi na igreja. Quando foi na igreja, o propósito foi esse. Ele fala, naquela igreja, esperou, não cresceu depois que passou no altar. E o diabo ataca através das concupiscências. É isso que o apóstolo falou. Bateu um capa muito forte. Estamos no final do mês. Cada mês. Já vos falei, né? É incrível o momento que estamos a viver. Parece que só sabe o que mais desejo só falar só disso só. Mortificação, glorificação. É? Mas a mortificação custou muito caro. Agora estamos a rir, né? Na glorificação. Então, preste atenção. Por isso, todos aqueles que foram libertos são chamados a permanecerem, para não serem presos, porque o diabo não desiste. Enquanto você viver, ele vai continuar a te atacar. Seus ataques é que vão mudar. Eles são os que mais têm esperança do que os próprios cristãos. Esperança em conseguirem resgatar, trazer de volta a alma que eles perderam. Eles não desistem. Sabe o que, um bruxo me falava? Que é o Lilang. Ele me dizia assim: enquanto o último fôlego não sair do homem, eles não vão parar. Não. Sabe o que é o último fôlego, né? E fechou os olhos. As pessoas começam a chorar. Enquanto ele está lá no estado de coma, não. Ainda estão a trabalhar. Mas se dar o último suspiro e eles confirmarem. Tem animais que fazem assim, né? Não, pode ser que enganou a morte e ele ainda vai lhe dar um. Se ele vê, respirou, ataca mais. É assim. Estão a entender? Por isso são chamados a permanecer. E permanecer é quê? Você pensa permanecer é permanecer na igreja só. Tem muita gente que permanece na igreja, mas não estão permanentes, ou não permaneceram no Senhor. Sim, na igreja também, claro. Me dizer que eu permaneço no Senhor, mas não preciso da igreja, é mentira. Quem permanece no Senhor, permanece na comunhão com os irmãos. Não estou a falar, você que está distante, e ter a tua igreja aqui. Para você não dizer, eu tenho que viajar, estou mal, tenho que mudar de cidade, onde tem igreja. A igreja vai te encontrar lá. Fica à sua espera. Agora, aqueles que não querem ir na igreja, e tem também outros que eu mesmo aqui lhes autorizei, na altura, hoje já não. Havia pastores que deixavam a desejar, eram escandalosos e perturbavam as pessoas. E eu dizia, falei aqui, né? Não és obrigado a ir para lá, fica aqui, permanece. Mas hoje não. Hoje não vou admitir um perturbador para perturbar o rebanho do meu amigo. Não, eu vou lhe tirar. Para quê? No passado, sim. Agora não. Agora eu vou lhe tirar o perturbador. Tem tantos à espera. Hã? Aleluia. Por isso, Jesus veio para libertar as pessoas do pecado. É a mensagem que eu preguei ontem. Parece que é nos servos, né? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Me ungiu para libertar os cativos. Quais são os cativos? São esses. Cativos do quê? Do pecado. O que é o cativeiro? É cadeia. Para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Sião hoje aqui é a igreja. Oh, mas prisioneiros da igreja, pela presciência de Deus, Deus já vos conheceu como igreja. Por isso está a vos chamar e vos libertar. Entenderam? Tem 3 libertações. 3 fases. A primeira já aconteceu. A segunda vai acontecer daqui a pouco. Mas toda hora daqui a pouco, daqui a pouco. Na verdade até já começou, né?
porque os primeiros frutos já estão a cair no quê? Eu já meti o meu cesto. O fruto que cai foi liberto. Esse cesto é a igreja, é o reino de Deus. Não é a igreja física, é a igreja espiritual, reino de Deus. Quem caiu no cesto foi salvo. Ok? Mas tem um dia próprio que vai dar o pontapé de saída. Que vai se declarar o início da segunda libertação. Essas são as primícias. Mas tem o dia próprio. O momento próprio. Então, o segundo grupo vai ser liberto. Você se lembra da minha visão, né? Eu tive uma visão e eu vi 3 grupos de aves, ou então patos e galinhas. O primeiro grupo estava em frente, a seguir um outro grupo e depois o terceiro. E esses patos e galinhas estavam amarrados. Como as aves só têm 2 patas, então as 2 patas estavam amarradas. Se fosse um quadrúpedo, os 4 estariam. As galinhas e os patos, ou as patas, vamos falar tudo no feminino, ok? As galinhas patas estavam presas com as cordas. Lá na minha terra, quando você vê um galo tá amarrado, vão lhe comer. Ou lhe amarraram para, vão viajar, vão lhe levar para um outro, ou então vai na panela. E a galinha, ou o galo, ou o pato, que anda muito, não sei o que, não se amarra assim. Se amarra só no, numa pata e pega o fio comprido e põe aí, ele ainda tem liberdade, se gira, só que não vai para além do que o seu dono determinou. É, mãe das guntas. É assim, né? Claro, eu vos explico tudo. Eu não lhes vi senão assim. E uma coisa aconteceu. Primeiro vi cadeias que eu vi. Primeiro vi as cordas é que arrebentaram. E o que seguiu depois, eles se transformaram em homens. Aleluia. E o que seguiu depois, eu vi o rosto dos homens estavam a brilhar. As ex-patas e as galinhas se tornaram em homens a resplandecerem. Mas o segundo e o terceiro continuavam presos. E a minha visão terminou aí. E eu logo entendi o que significava aquilo. Então vai acontecer o segundo grupo. E o terceiro vai ter que esperar. E o terceiro grupo é depois do Kitsung. Eu tive uma visão da libertação desse terceiro grupo. O primeiro não é o maior. O segundo é maior do que o primeiro. E o terceiro é maior do que o segundo. É uma ordem crescente. Não é descrescente, crescente. A glória da segunda é maior que da primeira. E a glória da terceira que casa, é maior do que a segunda. Agora, ouçam muito bem o que eu estou a vos falar. Eu tive uma visão que eu marchava e entrei na mata. Eu tinha alcançado um nível que os marabus já nem se aproximavam, fugiam à distância. Eles sabiam que estava a vir, eles fugiam. Tem 2 corajosos que tentaram fazer coragem. Hã? 2 corajosos, eu a vi eles a insistirem. Eu também disse, vamos lá ver. Quando? Antes de chegar. Evaporaram. Depois entrei na mata. Quando entrei na mata, fui cercado pelos exércitos. Homens armados com fardamento de Angola. Fá. E todos prontos para matar. E eu só lhes olhei assim. Eu estava debaixo daquela minha mangueira aí. Só lhes olhei assim. Fugiram.
E eu levantei, peguei a minha Bíblia, sempre com a Bíblia na mão. Como cantam, com a Bíblia na mão. Levantei, saí da mata e entrei na aldeia, ou então na civilização. E eu encontrei muitos contentores. Não eram poucos, não. Muitos contentores. A minha surpresa, quando eu me aproximei dos contentores, você sabe o que é containers? Chamam containers, né? Nós aqui chamamos contentores. Ouviu, Gilvanete? Vocês chamam de containers. Então, quando eu cheguei, os containers, as portas se abriram. Os calhados foram quebrados. E o meu espanto, nos containers saíram homens e mulheres. E não eram poucos, não. Uma multidão. E eles vinham assim, com as mãos amarradas. E quando saíam fora, as cordas caíam. Terceira libertação. Esses contentores são igrejas. Por isso, aquele recado que eu lhes dei, eu estava a pensar nisso. Vocês têm 2 anos e meio para vocês escravizarem esse povo. Quando eu voltar, vocês estarão mortos. Eles são os carcereiros. E o povo são os prisioneiros. E os contêineres são as igrejas, as cadeias, o reino de Satanás. Eles sabem o que estou a falar. Eles não podem nem duvidar disso. Você mesmo sabe também. Ok? Então, depois que você foi liberto, você precisa permanecer. E permanecer é fazendo a vontade de Deus. E vontade de Deus é tudo que Deus manda. O que é que Ele manda? Está aqui a sua palavra. Sua palavra. Aleluia. Faça a vontade de Deus. E tu vais permanecer no meio da estrada, no caminho. Ninguém vai te tirar. Passarás tentações, lutas, como já tens passado, provas. Isso vai te fazer bem, vai te fazer crescer, vai te fazer um homem forte, um homem com segurança, autossegurança, um homem forte no espírito, um homem vivido, um homem cheio de experiência, um homem crescido, um homem que vai se tornar mestre também, para ensinar os neófitos. Porque o diabo, enquanto viveres, ele vai te perseguir. Ele vai dizer: estamos juntos. Ah, eu cresci. Não importa. Cresceste, as minhas tentações para os crescidos também são maiores. As minhas provas para os crescidos. Hã? Tipo, falaram no Rufino no demônio. O demônio apareceu, o Rufino falou: vais te arrepender de teres nascido. Vais te arrepender de teres nascido, viu? Vão lá no Rufino e lhe perguntam: você já não passou uma fase que ele se arrependeu por ter nascido? Já! Tem tentações que você amaldiçoa o dia que você nasceu. Até começa a amaldiçoar, coitado daquele que deu notícias ao teu pai que você nasceu. Adoro o que faz. É? Tá ouvindo? Então, mas ainda assim, não é o fim. Vai passar, vão vir outras, vão passar, até na entrada triunfal, na eternidade. Aí já não haverá tentação nem provas, nem dor, nem lágrima, nem aflição, nem nada. Mas enquanto vivermos aqui na terra, temos que nos armar, temos que nos preparar. E não te esqueças que tu carregas o amigo do diabo. Quem conhece o amigo do diabo? Há um amigo do diabo dentro de você. É a carne. A carne é amigo do diabo. Então, para você
forçar ele a te seguir, tem que sacrificar. Quando nós sacrificamos, estamos a forçar a carne a nos sujeitar. Senão ele vai te arrancar. Ele tem muita força. Não vai te arrancar e vai te tirar do caminho. O diabo até vai vir agradecer, vai atrasar. O diabo vai falar: meu camba, me ajudaste. Eu estava longe. Sim, senhor. Vais ter recompensa. Mas quando você sacrificar o teu corpo como sacrifício, isso é, em orações, jejuns, então você terá mais facilidade de se sujeitar ao Evangelho, à palavra, e desobedecer ao diabo. E também desobedecer à tua vontade. Mas quando você não sacrifica, então você fica fraco e ele fica forte. E quando ele fica forte, na batalha, o forte é que ganha. E o demônio até assusta, que ele já conseguiu te arrebentar. Ele fala: sim, senhora, és mesmo nosso amigo, pô. Nos ajudaste. Nós estamos a dormir, pô. Você já conseguiu lhe arrastar para o nosso reino. Sim. Não brinque, não. Esse é o segredo com que eu venci até hoje. E ainda tenho que vencer. Ou então tenho que continuar a vencer. O segredo foi esse. O segredo foi esse. Como dizia Davi: castiguei a minha alma em jejuns. De tanto orar, os meus joelhos desfalecem. De tanto vigiar, os meus olhos desfaleceram. E Paulo disse: voltem a levantar as vossas mãos que já estão cansadas, e voltem a dobrar os vossos joelhos que já estão desconjuntados, para que vocês não venham desfalecer, não. Jesus disse: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus disse: vigiai sempre e orando em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir ao mundo. Descuidado da vida, a sedução das riquezas, os prazeres da vida, a cobiça dos olhos, as concupiscências da carne. Essas coisas são o inimigo de você e amigo do diabo. Estão dentro de ti. Só o sacrifício mata eles. Só o sacrifício fortalece você. Só o sacrifício enfraquece eles. Agora, não pense que tem um sacrifício para você resolver o problema. Os meninos acham isso, né? Os meninos querem fazer um sacrifício. Eu também já fui menino, já. Nas minhas loucuras, eu vos passo também minha experiência. Pense, não, tem que fazer uma coisa muito grande para resolver tudo. Esquece isso. Quando você fazer uma coisa grande, vai piorar ainda. A carne, tipo, vai despertar. Vai estar arrependido. Não, mas como assim? Eu fiz um grande sacrifício. Ai, não sei. Claro. É persistência. É perseverança no sacrifício. Não é fazeres um sacrifício para resolveres o problema. Para acabares com a carne. Eu achava que se eu fizesse 40 dias a beber água, eu ia arrebentar com a cabeça de Satanás. Eu disse: eu vou lhe fazer. Outro dia eu disse: eu vou fazer 7 dias de joelho, eles vão me entregar o meu terreno. Fiquei 7 dias. Nada. Tá entendendo? Mas aprendi depois que é perseverar nisso. E agora que eu perseverei nisso, veja que as coisas estão a vir.
os resultados vêm. E não estou a falar de coisas materiais, espirituais. E o material segue o espiritual. Understand? Não brinque com essas cadeias. São reais. E a libertação é verdadeira. Amém? Está consumado. Eu acho. Vocês foram ajudados por Deus. Vocês não entenderam o que é que significa graça. É muito mais do que vocês têm imaginado. Vocês falam graça não merecida. Sabe, se não houvesse graça, para entrar no céu, tens que alcançar esse nível que eu alcancei o mês passado. Mas ninguém, o céu estaria vazio. Ninguém conseguiria. No mês passado, eu alcancei a mortificação plena. E ainda falta outra mortificação. Mas como a carne para nada aproveita, por isso fica mesmo aqui na terra, como um prisioneiro, apodrece. Mas como o homem é alma, então o desespero de Satanás até foi atrás do que? Do corpo de Moisés. Corpo! Isso é o desespero. O homem não é o corpo, não. Agora, dizer que o corpo não vai ser preciso. Não. Tudo no teu corpo é muito importante. Mas no tocante à tua salvação, é você. E você é a alma. Quer dizer, a alma salva, corpo salvo. E para salvar a alma, tens que alcançar o nível que eu alcancei no mês passado. No espírito, alma. Entenderam o que é graça? Mais de quase 30 anos, ou 29, desde o primeiro dia, não voltei no caminho da gente, comecei a orar, aprendi a jejuar, acordava de madrugada, na parede, com as mãos levantadas, e orava. Só agora eu alcancei a mortificação plena. Só agora. Só para você ver o trabalho. E agora controla os rastros de dores e sofrimentos nessa caminhada. Para chegar até esse nível. Ninguém entraria no céu. Só entrariam no céu Jesus e eu. O resto não ia entrar. Estou a te falar. Nem Moisés entraria. Nem Elias subiria no céu. Nem João Batista. Só entraria Jesus e o Marcelino Mário Bento, que morreu. Viu? Teve que matar o Marcelino para dar lugar ao Elias, que é o homem espiritual. Olha o trabalho que o Marcelino deu. Muito trabalho. Muito trabalho. E não pense que tive uma vida assim de profanações e não sei o quê. Não. Esse trabalho que estou a falar, o esforço para permanecer no caminho.
sofrer calado, a engolir os sapos, chorar de joelho como uma criança, a babarem. Só agora eu me traspassei com a espada do Espírito. As duas partes dela. E a terceira parte vai restar nele para passar no fogo. Para a salvação, não precisava mais a terceira parte. Só as duas primeiras. Mas por causa do serviço e a missão, ser obrigado a terceira parte também a passar no fogo. Para ser provado, para conseguir manter o Shabbat da glória da segunda casa, ou então da terceira. E depois ainda tem uma outra glória, uma outra unção. Tem que ser alguém que mortificou os três, né? Estão entendendo? Por isso vocês, a graça, todos que são salvos são gratos para chorarem sem lágrimas, porque não tem lágrima no céu. Choro, estou a falar choro não de dor, de gratidão por Emmanuel. Todos que entraram no céu, eles se prostram, não pense que lhe obrigam ou lhe falam, prostrai-vos, como mais ou menos quando Jesus entrou e uma voz soou para que o céu todo se dobrasse. Estou a falar o céu, menos aquele que estava no trono. E todos os anjos o adoram. Não precisa, logo que você ver Jesus, você vai se vergar e começarás a chorar sem lágrimas, por gratidão. Aleluia. Mas há pessoas que ainda estão a brincar com o sangue de Jesus. Tem pessoas que estão a profanar o sangue. Estão a fazer agravo ao Espírito de Deus por causa das paixões. Paixão. Você quer se livrar do pecado na hora da tentação? Olha somente para a tua avó. Tens avó, né? Mando cada instruções. Tens uma avó, né? Olha para a tua avó. Eu acho que já te contou a sua vivência. Cada avó, anciã de 80, 90, tem histórias. Tenta. Não é esse de 50. De 50 ainda tem. tem ilusões, pá. Esse de 50 ainda tem ilusões. Esse ainda mete mini saia. Aquele mesmo de 80. Ele vai te falar, minha neta, a vida não é isso que a gente é. Tudo é vaidade. Eu fui como você, eu era muito vaidosa, ai não sei o que, e era muito linda. Os moços da aldeia, da rua choravam, minha filha. Ganhei o quê? Nada. Então, antes mesmo de você chegar na velhice, e você ainda és nova ou novo, pense já na tua avó. Não o que ele foi somente. O que ele foi, o que é agora. Pode ser rico. Não tem rico, não tem nada. O rico tem fralda, estão ali, não sei o que, sem Deus. É fraude, tem trabalhador, é porque não tem que lhe levar. Pernas, pé, é uma tonelada. Não consegue nem levantar o pé. Por causa da idade. É só se mexer assim, parece que um osso parte. Pensa nisso. Aí todas as verdades vão acabar. E vais buscar a face de Deus e vais ignorar o chamado de Satanás, da carne, e vais permanecer. Ok? Porque as ilusões levam as pessoas a tomarem decisões, as emoções,
que vai lhes custar caro amanhã. Então, agrada a Deus hoje e terás um fim muito bacana. E esse fim, estou a falar na terra, não tem fim. Uma eternidade de paz. Até aqui a palavra de Deus. E se mais ou menos alguém me julgar e dizer, não, aposto porque já é mais velho, é mentira. Eu passei todas as fases. Passei todas as fases. E estou a te falar todas as fases como nascido de novo. Enfrentei as lutas, os desejos, lutei com a carne, lutei com a minha vontade. Até que venci ele. Não foi fácil, não. Não é 22 anos. É mais que isso. E hoje eu alcancei a plenitude da mortificação. Não é que vocês vão lá, ninguém consegue chegar aí. Por isso eu disse que vocês têm que se alegrar pela graça que se manifestou. Ninguém. Então, vocês tendes a graça, mas precisais nascer de novo. Depois que vocês nasceram de novo, não voltem mais na lama do pecado. Para não voltar na lama do pecado, deves vigiar 24 sobre 24. Estava a dar instrução a alguém agora aí. Ele deve estar aí na live. Não lhe vi. Mandou porque não sei o que, essa casa estão a vender e tal. Ele está a intermediar. 9 não sei milhões e não sei o que. O homem está doente, precisa não sei de quê. E não sei o que. Manda só uma palavra. Eu mandei. Apareça cliente. Mas depois lhe mandei. Cuidado. Cuidado com as burlas. E eu, quem? O intermediário sofre. Não, eu inquiri, eu disse, hoje eu poupo o dono. Amanhã vai aparecer outro dono. Não brinca. Não, tenho certeza, eu disse. Esqueceste o passado? Ele riu, disse, nunca mais eu esquecerei o passado. Disse, então cuidado. Depois vão burlar. Você que fosse buscar o comprador, é você que paga. E esses aqui fogem, anda. Ninguém mais vai lhe ver. Vi a renitência no homem. Eu falei, mas ele não está a entender que mandou-me um áudio porque ele ligou para a pessoa que vive lá em casa. Não, a casa é mesmo dele. É, a casa é mesmo dele. Eu conheci. Nas palavras, ele mandou o áudio, né? Tropeçou a senhora. Eu também conheci primeiro o filho dele, que é do SIC. E não sei o que. Tinha muita. Roubaram todas as coisas que andaram aqui. É porque não sei o que. É porque não sei o que. É. Eu falei, o que que falta para a pessoa entender? Hã? Amém. Então, isso é só um exemplo que eu dei. Não tem nada a ver com o que eu acabei de falar aqui. Mas tem as concupiscências. Se contenta com o pouco que você tem. Buscaram muito por te levar na ruína. Se você se contentar com a roupa que você tem, com o salário que você tem, com a casa que você tem, com a família que você tem, com o corpo que você tem, estarias a fazer bem. Quando vier as tentações, você vai ignorar essa voz, porque você se contenta com teu pouco. O outro quase que lhe matava, viu? O bruxo lhe falou, vamos resolver no cemitério, porque ele queria crescer. Se não trazer os 200 mil,
vamos se entender no cemitério. É um recado direto. Aí até não deu curva. Está a dizer, vou te matar, rapaz. Mas no princípio não falou essa linguagem. Porque se ele falasse essa linguagem, o rapaz fugiria. Sabe qual é a linguagem que ele falou, segundo nos conta? Você ouviu aqui? Olha qual é a linguagem que ele falou. O rapaz lhe pediu primeiro 20. Ele disse, não, não tenho nada. Não tem problema não. Não tem problema, depois arranja aí, pá, depois... Ouviu? Depois que ele já lhe deu de comer. Lhe deu de comer. Aí já a linguagem mudou. Tens que trazer, não é 20 agora, é 200. 200. O rapaz disse, se nem 20 eu tenho para te trazer, como eu vou trazer? Se eu não trazer 200, vamos nos entender no cemitério. É assim que acontece quando alguém peca. Quando estás a ser seduzido, não te mostram as consequências do pecado. Ele nunca vai te mostrar. Ele não é burro. Vai dizer, não, se você fazer isso, vai te acontecer. Não, só vai te mostrar coisas boas. Tua vida vai mudar. Vais conseguir um homem rico. Vais comprar carro. Vais ajudar a tua mãe que está doente. Vais ajudar a tua família que está na pobreza. Mas depois de você entrar, ele começa agora a te rir. A te dizer, olha, ou você vai fazer isso, ou vou te matar. Por que não falou isso antes? Entenderam, né? Esse é o diabo. Você já ficou preso? Você já é um prisioneiro? Vai te falar mais com linguagem gay. Agora é direto. Vai em frente. Se contentar com as coisas mínimas não significa não desejar prosperidade, casamento, não sei o que, mudança. Não, mas tem que ter limitações no desejo. Está a ver esse desejo? Pode deixar de ser santo. Quando é que um desejo deixa de ser santo? Quando ele se transforma em cobiça. Ou então concupiscência. Já não é justo. Não é lícito. Já é pecado. É isso que traz tentação. Quer dizer, você chama o diabo só um desejo santo, o diabo não vem. Ele tem que trabalhar, porque ele sabe, o desejo agora é santo. A demora no desejo santo pode se transformar em concupiscência. O outro pastor, nós estávamos a orar, fizemos um propósito, ainda está conosco aí. O professor pastor, nem vergonha. Quer dizer, ele falou mesmo bem alto para eu ouvir, o líder deles. Então, fizemos alguns. O propósito era de 6 meses de oração. Oramos 8 horas. Só que depois começaram a desistir, né? Já contei essa história. Gritou, Deus, lembra-te, a tua palavra diz, o desejo demorado enfraquece o coração. Senhor, até quando vais me dar mulher? Tu vai ficar mais velho. Outro dia, porque, essa menina, não vou falar, não é agora. Esse me disse, rapaz, você aguenta? Ouviu? Aguenta, é? Lembra-te da oração? Então, o desejo demorado não enfraquece o coração. O coração deixou de ser enfraquecido, o desejo foi atendido, tá alegra. Ouviu? Almejar coisas grandes por te levar à cobiça. E a cobiça te levar não a desejar, não, a buscar. Nem buscar em oração. Resolver o problema. E já sabe, né? Essa resolução já não é por meios justos, pelos caminhos da injustiça. Quem está cheio de riqueza, toda oportunidade de ficar rico e lhe aparecer, ele vai atrás. Se mais ou menos alguém vir lhe dizer, você sabia que você pode ficar rico se você fazer isso e aquilo? É só vou te levar num lugar, ele vai te dar uma água,
No princípio, tudo leve. Mas uma água, só uma garrafa de água. Você vai lhe dar lá X, uma coisa simbólica. Tua vida mudou. Em vez da água, vai te dar duas bolinhas. Primeiro vai te dar mesmo água, depois vai dizer, a segunda sessão já não é água. Tens que engolir isso. Mas isso vai me fazer mal. Ó, você tá maluco ou quê? Engole, já a linguagem muda. Você vai ter que engolir isso aí, pá. Tá, que você tem que. Toma lá isso, pá. Quem é que vai procurar o outro? Daqui a pouco, olha, quem me procura para entrar na minha casa tem que derramar sangue. Não, mas o primeiro dia me falasse isso. Acho que eu sou burro para te falar isso no primeiro dia. Se já entraste, daqui a pouco tá maluco, daqui a pouco entra no lixo a comer. Essa desgraça por causa de almejar coisas altas. Uns estão com depressão. Eu acho que o povo da Iurde todos são deprimidos, né? Aqueles antigos que esperaram na prosperidade. Isso trouxe depressão naquele povo. Se os pastores todos estão deprimidos, agora imagina o povo. Quem confirma isso? Quem que tem um parente de há muito tempo da Iurde vai ver que é depressão terrível. Porque eles ensinaram, o Valdemiro disse, a maioria estão frustrados. Essa frustração é depressão. Que eles acreditaram que seriam empresários. E muitos morreram. A maioria saíram. O último que está saindo lá disse, doentes. Conheço muitos que se tornaram bêbados. Abandonaram as mulheres. Por que se tornaram bêbados? É depressão, frustração. Eu tenho amigos todos depressivos. Tem aqui um ex-pastor, está mal, mestre, bêbado até no extremo. Luzia, é verdade, já não são as mesmas pessoas muito deprimidas. Ana Jamba, uns continuam atrás da prosperidade e viraram burladores. Você sabia que eu já vi isso? Eu fui tentado. Essa doutrina da prosperidade o que te faz? Quem é antigo sabe o que estou a falar. Nos anos 2003, quando vieram os jogos, sabe o que que as pessoas falavam dos jogos? Jogos da Igreja Universal. Esse jogo é da Igreja Universal. Por que que as pessoas chamavam jogos da Igreja Universal? Porque todos que andavam em relação da Iurde, a maioria é donos e os caçadores de tal prêmio eram da Iurde, obreiros e membros, você não imagina. Mas por que que a Iurde afluiu aos jogos? Porque eles andavam com sede de ficar ricos. Sabe o que o antigo meu amigo, que já morreu também, o Jorge, o que ele me falou quando me convidou para nós abrirmos uma casa de jogo? Ainda me bajulou. Disse, olhando para ti, você tem todas as características, você tem presença, porque esse negócio tem que ter pessoas com presença. Eu nem sabia que tinha. Oh, eu lhe falei, aí eu disse, não, tu tens presença, falas bem. Aí sim, fui professor, falas bem, tens presença, és temente a Deus, eu posso confiar a ser meu sócio sem temer nada. Mas que? Eu acho que são essas qualidades que ele citou. Então, a única pessoa que Deus me mostrou para trabalhar com ele é você. Eu vou abrir contigo uma casa
de jogos, a nossa vida nunca mais será a mesma, Marcelino. Obreiro, quando eu tentei lhe fazer perguntas, eu lhe disse, mas calma aí. Não podemos entrar por entrar. Vamos fazer as contas. X vão trazer prêmio. Para dar, aliás, vão entrar no jogo. E esse número é prêmio de X pessoas. Quer dizer que se entraram 100, 10 prêmios. 90, eu lhe falei assim, 90 ficam sem prêmio. Ah não, os outros que vão vir. Eu disse, o número vai aumentando. Irmão, vai chegar um momento, é engarrafamento. Ele olhou para mim e ele me disse, você sabia que todas as nossas orações que estávamos a fazer por Fogueira Santa, Deus nos atendeu? Isso é Deus, irmão. Essa é a resposta de Deus. As nossas lágrimas, fogueiras, propósitos. E isso que você está vendo aqui em Angola, os outros países já comem isso há muito tempo. Você sabe que esse nosso país é muito atrasado, hein? As coisas atrasam. Isso veio lá da Itália. Os brancos, outros lá no Ghana, esse país lá do norte da África, já vivem isso, já. Você está a questionar, os outros estão a comer e você está a questionar porque não sei o quê. Estás a me decepcionar, Marcelino. Homem muito vivo, inteligente. Parece mais ele lá do bairro. O Rui Vaz conhece o Jorge. Estás a me decepcionar. Tu és águia. Não, e o Yuri de águia é aquele obreiro de guerra, ou irmão de guerra. Irmão águia, obreiro de águia mesmo, tá me decepcionando. Epa, então, vou atrás do outro. Depois não se arrepende. E eu disse nada. Você vai. Foi pegar um ancião ou publicador, sei lá, pioneiro regular das Testemunhas de Jeová. Eu disse, eu só vou embora jogar só eu. Me dá o meu prêmio. O dia que fui lá para receber o prêmio, que não me deu, depois que joguei, olha o que ele me falou. Me chamou, Marcinho, vem cá, você é meu amigo, senta aí. Estás a ver? Isso tudo era para ti. Olha, fui pegar embora um pau seco, um religioso. Hein? Por causa dele, viu? Isso tudo. Compraram 2 carros, telefones. Enquanto eu estava com aquele, não sei como é, tem uma marca que vendeu aí na Tecnoserve, na minha antiga empresa. Assim, tipo uma bolinha. Alcatel. Eu tinha um Alcatel. E ele já carregava aquele tipo pássaro. Só o som. Oh, nós todos. Isso o quê? Isso o quê? Não, é telefone, tá pegado. Pá, aquele de abrir. Alô? Alô? Marcelino, isso era para ti, pô. Eu só dizia, depois vamos ver. Quando aqueceu, já morreu. Então, concupiscência terrível. Sedução da riqueza, o que te faz? Meu pai, por conta da iurde, ficou frustrado e atolado no álcool. Óbvio? Jogos da sorte. Tem uma prima depressiva lá. Estou a procurar vossas mensagens. Aquilo é sofrimento. Eu, quando andava, pensava que ia apanhar dinheiro. Ouviu? Não é só você, novela. Depois de uma fogueira santa, nós andávamos à procura de dinheiro no lixo. Aquele rapaz que já morreu, ele jogava as caixas de lixo.
Dava bico para ver se vai sair lá dinheiro. Eu estou ali a perguntar: estás a jogar o lixo por quê? Irmão, você pode ser que está lá cheio de dinheiro. Olha, amém. Ligam já o quem? Os TikToks aí. Não é brincadeira, não. Ensinaram as pessoas a se revoltar. Tem que se revoltar. Tem que se... Você não aceita isso. Isso não vai mudar a situação de você se revoltar. Hã? Tem que se revoltar. Glory to God. Entrei no lugar do repouso. Tu és crente águia, irmão. Você está me decepcionar. Terminou a exortação.